Olha, você vê, um tempão faz conta que isso não está acontecendo mais. Aí eu fiquei pensando assim, gente, olha, como é que o mundo gira pra hoje a gente tá recebendo aqui essa profissional. Eu estou encantada com o perfil dela, tá, gente? Muita coisa que você tá falando lá eu já tô colocando em prática. Que bom. Juliette Marlin, a mente sincera. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Falou que você deixou solta lá no segundo bloco, que eu adoro. Qual? Riqueza, valor, custo. O que é estar desempregado? O que é? O que você tem a ver com dinheiro, Juliette? Tudo e nada. Adoro. Porque, ó, a riqueza depende. Se você for falar de riqueza monetária, envolve o dinheiro. Sim. Mas se eu for falar de riqueza da vida em si, da sua trajetória, da sua história aqui, do seu processo aqui nessa terra, que é passageiro e é muito rápido, o dinheiro não envolve. O dinheiro é o meio Sim. disso. Agora, se você for falar só do monetário, o dinheiro é o centro disso tudo. Então, assim, eu quero ser rica do dinheiro sendo o meio disso. Então, eu quero viajar, eu quero estudar meus filhos, eu quero ter um imóvel, eu quero ter um carro. Se quiser 2 imóveis, 3 também quero, não tem problema, tudo certo. Mas, assim, quero dinheiro na minha conta pra me levantar e falar, vou comer fora, vou... Isso é sobre o dinheiro. Sim. Né? Agora, a riqueza é a posição que me dá felicidade. Eu amo café. Então, você fala comigo assim, ó, abrir uma cafeteria, gente, fico louca, eu quero conhecer essa cafeteria. E aí, o dinheiro é o meio pra me conhecer a cafeteria. Exato. Mas, se eu não for lá, se eu não estiver fazendo, se eu não souber o que me agrada, o que me deixa feliz, adianta ter o dinheiro? Não. Adianta. Quantos artistas estão aí gastando o que tem e o que não tem com drogas porque não se acha, não se encontra, não olha pra dentro, não se conhece o suficiente de entender que o dinheiro é o meio. Então eles correm atrás das posses. E isso não é o caminho. Né? E aí perde-se o custo e o valor. O que é o custo e o valor? O custo de estar aqui e o valor de estar aqui. O valor é o tanto que vai agregar na minha vida. Né? O valor é o tanto que eu posso estar falando com 90 cidades, não sei nem quantas pessoas. Exato. E esse era o meu propósito. Alcançar o máximo de pessoas possíveis para elas entenderem que o dinheiro do rico é o mesmo do pobre. Para com aquele negócio, isso é coisa de rico, isso é coisa de pobre, isso é coisa de gente. Se você quer viajar, você quer ter um carro importado, você quer... É coisa de gente. Só que a diferença é que o rico às vezes vai alcançar isso rápido, porque tem os recursos rápidos, e o pobre um pouco mais de trabalho e planejamento. Mas vai alcançar se quiser. Então tem que saber aonde quer estar, como quer estar. Né? Quem hoje está endividado, quem hoje não está na CLT, está no desemprego, e aí estar no desemprego, cada realidade vai ser uma realidade. A gente também foi criado com essa questão de que precisa morrer de trabalhar para ter dinheiro e que segurança está na CLT. Pois então. Isso eu vou falar de uma experiência minha também, né, que eu tenho mania de falar das minhas experiências. Exato. Até dia 31 eu estava no CLT e em conjunto empreendendo. Retornei das minhas férias e escutei o seguinte: toda empresa tem o direito de contratar e demitir. E você não tem o perfil da empresa após trabalhar 1 ano e alguns tempos. Então, tipo assim, gente, a empresa vai olhar pra ela. Aí você tem que decidir. Até que tanto que ela vai estar te servindo pra você estar servindo a ela. Né? Não pode se tornar escravo dessa servidão. Então é uma troca de coisa. É uma troca de processo. É uma troca de serviço. Tem pessoas que acham que, nossa, eu vou morrer por esse emprego, tô doente, eu não vou pegar um atestado. Não é assim que funciona. Não é assim, mas aí meu salário vai ser descontado. Aprende a lidar com o seu salário pra você não ser escravo dele. Né? Porque se você não tem o seu controle, não tem uma reserva de emergência, não tem um cuidado, porque eu falo, cuidar do seu dinheiro é uma forma de autocuidado consigo mesmo, aí você vai se tornar escravo. Ao tornar escravo, faz o que quiser. Quando essa pessoa virar e falar, a empresa tem todo o direito de demitir e contratar a hora que quiser, você cai num quadro depressivo. E aí a pessoa vai buscando outros meios, que às vezes aqui de nós tem tantos, que é pessoas de rua alcoólatra, pessoas dependentes químicas, pessoas que buscam caminhos que não é o melhor lugar, mas é o refúgio que eles encontram naquele momento. Por não entender que o dinheiro é o meio. Emprego tem em outros lugares. E quando estiver lá no CLT, se resguarde. Quando estiver empreendendo, se resguarde. Quem imaginou que ia viver uma pandemia? Ninguém. Quem imaginou? Então, assim, é ter cuidado e planejamento. A palavra, antes do meu nome, vem planejamento. Eu acho que todo mundo está cansado de ouvir eu falar sobre planejamento. Sobre planejamento. Entender essa relação que você tem, né? Mais cedo aqui a gente falou de algumas questões, o Adriano Reis está dizendo assim, a inveja também prejudica o alcance do financeiro. Está perguntando. Se a inveja prejudica? Se a inveja também prejudica o alcance do financeiro. Depende da pessoa e como... Quem está sentindo essa inveja, por exemplo? Se ela é a pessoa que está sentindo a inveja e se bloqueia por isso, claro que vai atrapalhar. Né? Porque o outro não vai. Às vezes tiver alguém com inveja de você aqui trabalhando, te atrapalhando. Mas não, nem sei quem é. Então, entende? É sobre Exato. isso, mas a pessoa vai estar lá, ó, mordendo a língua, bebendo todo o veneno, morrendo de dor no estômago e paralisado porque tá com ódio mortal que você levantou cedo pra vir trabalhar. E outra coisa também, a gente também não pode dar muita atenção pros outros nessa Não. questão, né? É fazendo da gente, né, Fazer o Juliette? seu. Fazendo o seu. Porque se a gente ficar com isso na cabeça, tem muita gente me invejando, nada meu dá certo, a gente também não sai desse lugar, Não, né? faça a sua oração, porque a inveja existe. Né? Isso Não é fale verdade. aqui, porque a gente é energia. Somos energia e sentimentos. Então, eu falo, sentimento foi feito para ser sentido. Sentiu aquilo, olha por quê, trabalhe ele e bola pra frente.
Né? Não tem como você virar e falar, nossa, eu não vou sentir raiva. Ai, não vou ficar... Não existe isso. E nem dá, existe. E nem dá pra colocar a culpa, hoje meu boleto não foi pago porque o fulano tá com inveja de mim. Entendeu? Não foi pago porque você não organizou, hein? Então, assim, não foca na inveja, não foca em energia do outro, foca nas suas energias. Exato. Porque você está hoje se sentindo negativo a ponto de ter inveja de alguém. Então, é por isso. Trabalhe isso, gente. Não, é porque eu tô muito cheio de dívida. Então vamos sentar aqui? Eu tô aqui, ó. Vamos sentar e fazer um planejamento e vamos organizar essas dívidas e sair fora disso? É porque eu tô trabalhando, não tô vendo resultado. Será? Porque se tá trabalhando, tem resultado. Mas pra onde que você tá direcionando ele? Pra onde que tá indo isso, né? Entendeu? Pra onde tá indo? É aquele detalhe que as pessoas falam assim, fulano viajou pra praia. Que Eu não. absurdo! Por que o fulano não pode viajar pra praia? Se ele se organizou, se ele pagou em 12 vezes, vai pagar, voltar de lá. Por que não pode? E quem falou que você não pode? A praia tá lá, gente. Né? Eu falei, foi lá carregou a areia toda, não. A praia vai estar lá. É só você montar no ônibus, no carro, onde que for e ó, segue. Ai, não tem mais um intervalo, a gente vai encerrar. Então vamos rapidinho pro intervalo e a gente volta já pro radinho. Gente, eu só queria falar isso aqui que a Juliette tá falando, porque eu tenho vivido essa compreensão. Eu tô no meu momento e não tô escondendo aqui de ninguém, não, porque eu acho que a gente também tem que ser verdadeiro. Você falou com a gente mesmo. Com a gente mesmo. É entender também onde que a gente dá, igual eu falei que a gente dá atenção pro invejoso, a gente também alimenta a nossa limitação. E aí quando o dinheiro chega, às vezes você segura, né, Juliette, com medo da perda, daquilo não ficar, né? Também tem esse lugar, né? Mas aí ao segurar, ele escapa entre os dedos. Tá vendo? Né? Então, são ditados dos nossos antigos que fala, se você aperta, ele escapa dentro dele. Então, não é segurar, é dar nome, é planejar, é criar projetos, é direcionar. Movimentar, né? Direcionar e movimentar, mas sempre entendendo que a palavra reserva de emergência, ela tem que existir na sua vida. Eu achei interessante que a Juliette falou aqui, e eu tenho tios até hoje que faz isso, gente. Tios com 92 anos que ainda coloca dinheiro no colchão. Coloca dentro das vasilhas de comida. Amém. Ô tio, deixa eu falar um negócio. A gente tá vivendo o melhor momento do investimento. Vai investir esse dinheiro. A cabeça é outra, Juliette. Eu até já tentei, amada, mas aos 92 já desisti. Meu Deus, por favor, gente, não põe dinheiro no colchão, põe no Tesouro Direto. Exato. É seguro, é do governo. Tio, escuta a mente sincera aqui, ó. O Alisson tá dizendo, a melhor resposta pra inveja é o fazer. Nada paga o fazer. Nada. É isso, Alisson, é um movimento. Movimento alimenta invejoso. Isso, e aí, e também nesse fazer, né, Juliette, igual a gente falou, a gente não precisa ter dinheiro, ser rico pra falar de educação financeira. Não. Eu não preciso ser a melhor comunicadora pra ser uma autoridade na comunicação, mas é a minha segurança, é a minha postura, é a minha autonomia naquilo que vai definir, porque muitas vezes as pessoas também travam nisso, né? E a sua coragem. E a sua coragem. Porque se você, igual o bonequinho tá aí, ó, cego, surdo e mudo, porque tem gente, hora... Isso aqui, ó. Isso. Deixa eu mostrar pra dica. Isso, tem mostra hora, daí. aqui, ó. Isso. Tem hora que você tem que se fazer de surdo porque as pessoas querem te ancorar. Exato. Quer pegar no seu pé e não deixar ir, não. Então, e às vezes essas pessoas são as mais próximas, são aqueles meios que a gente mais pensa assim, cara, é certeza que é você que tá fazendo isso? Exato. São essas pessoas. Então, cuidado. Vamos lá, minha querida. Dois passos aqui sobre a sua relação com o dinheiro, quinzenalmente aqui no Panorama Geral, a partir de hoje. Glória. Glória, gente. Gente, vai ouvir sobre essa mulher aqui, ó, que ficava, enquanto os filhos estavam na escola, quanto tempo? Na porta da escola? Eu fiquei 2 anos. 2 anos na porta da escola, enquanto os meninos estavam na escola, pra economizar o translado da casa dela pra escola, estudando dentro do carro, tá? Coisa que essa mulher aqui também tem isso, né? O tanto de vontade que você quer que sua vida mude, vai requer os sacrifícios, né? Sacrifício é uma palavra. Sacrifício. Tem que ter coragem, tá? Então aprender a ter coragem com a Juliette Marlin aqui, tá falando pra 90 cidades sobre educação financeira. 90 cidades? Nossa, não vai pra 90 cidades. Tô falando aqui no ar pra você ficar tranquilo. Pois é. Tô super tranquilo. Fica tranquilo, relaxa. Nossa. Gente, o que acontece? Se a gente não olhar pra gente com sinceridade, não há mudança. Exatamente. E a Juliette, até arrepiei aqui. Tô arrepiada mesmo, tá pensando que não? Aqui, ó. Porque quando a gente fala da nossa verdade, o espírito sente, né? A alma da gente sente quando é da verdade. E outra coisa, a gente precisa mais de educação financeira do que de tudo nessa vida, né? Raimundo falou disso aqui a semana passada, né, Rai? Uma vida desestruturada financeiramente adoece também a nossa mente. Né? Elas são bonitas, né? Eu tanto tempo que eu não vejo uma notinha de 100 que eu não sei nem mais como é que é, menino. Não sei, né? Literalmente na forma da Exato. Tá, hoje, né, de uma autoridade na educação financeira, mas a gente tem que entender como é que o nosso mundo tá funcionando. Gente, acompanhar essa movimentação. É entender, né? Entender, concordo plenamente. Entender, buscar aprender, mas não ter medo. Com certeza. Porque as pessoas às vezes têm medo e acreditam num monte de fake news, não busca se informar e aí toma decisões erradas que depois vai colher esse fruto por muito tempo. Exatamente. Né? E cria várias crenças limitantes e assim vai. Os sonhos vão por água abaixo, né? Então é tipo assim, é entender. Saber que não está no nosso alcance, às vezes, essa mudança, mas lidar com ela. E buscar essas informações verídicas e responsáveis. Outro vai mudar de afetar vai ser a quantidade que vai afetar a condição emocional da pessoa. Olha isso. A condição de entendimento dessa pessoa. Porque aí as decisões vão ser tomadas erradas. E aí você vai gastar mais. Então, tipo assim, vai afetar todos nós, toda a humanidade. Igual, isso é resquício ainda da pandemia. Isso é coisa que a gente está pagando pandêmico ainda. Então, assim,
Vai afetar, é fato, mas aí você tem que ter educação, tem que ter equilíbrio mental, tem que ter conhecimento para lidar com essas condições. Conhecimento não ocupa espaço e te salva, muitas vezes, Isso tá mesmo, bom? conhecimento é libertador. Ô, fala não, gente. Pensamento Aqui a gente pegou lá num perfil chamado Mentes Sinceras. Ai, Estão que conhecendo? chique. Adorei esse perfil aqui. Obrigada, Juliette. Eu gostei, até repostei no perfil do Panorama Geral. E você já falou dele aqui um pouquinho. Não é porque minha vida tem dívidas que meus sonhos estão cancelados. Não é. Eu acho, vou carregar isso pra mim, tá? Pode levar. Porque nós somos muito endividados nesse país, gente. É muito. Você pega os dados aí, né, do IBGE, é uma população Com endividada. essa inflação você vai dar conta disso aí? Mas isso não quer dizer que você não possa sonhar, não é isso? Então, do livro. é, Então, a gente perguntou olha, um um sonho. livro, né? Você tem um livro que você gosta muito? Nossa, tem um monte. Cita aí um. Pode ser um da sua área, um que não Minha seja da área. sua área. Eu gosto da psicologia financeira. Eu gosto do Pai Pobre, Pai Rico. Olha. Eu gosto do Mentes Positivas. Que maravilha. Gosto do Seja Foda. Esse livro é perfeito. Você já citou ele Seja nas suas Foda. redes, já Esse vi. é maravilhoso. Esse livro eu tenho ele, eu leio, releio. É muito bom. Gente, Muitos livros. pedi uma pessoa me deu 3. Já amei. Perder minha Olha, gente, criatividade. pois é. Então vamos ler, tá bom? Temos que ler. Temos. Não só pela inteligência artificial, é pelo evitar o Alzheimer. Exatamente. Gente, Vamos aos minha aniversariantes mente séria aqui, gente. Problemas aí, minha filha, com a sua, meu filho aí, né? Com a sua vida financeira. Essa moça de sorriso bonita aqui vai resolver tudo. Ajuda. Resolução de pendência. Tá vendo, gente? É desse tipo de gente que tá precisando da sua vida, que não te iluda. Entendeu? Sobre o que você precisa fazer. Porque a maioria de tudo que a gente precisa fazer na nossa vida é a gente, né, É a Juliette? gente, é dar o passo, movimento, atitude. Vou falar de uma coisa, Ó, minha proposta com a ler. Juliette, eu comecei a ler recentemente quando fui pensar a relação do dinheiro a partir da minha família. E a gente acha que tá só num lugar essa história, não tá, né? Não. Não é só a falta de dinheiro, é a gotinha d'água para um monte de coisa, A né? falta do dinheiro é um alerta, né? É Isso. como um sintoma, é como uma febre. A febre, ela vem pra te contar de alguma infecção, de alguma doença, de alguma coisa que tá chegando. E a escassez, não vamos falar falta de dinheiro? Isso, vamos falar Porque assim. dinheiro, tem certeza que você tem. É verdade, isso é uma boa, né? Tem certeza que você Isso. tem. Aí a pergunta é, pra onde que ele tá indo? Exato. Qual o nome que ele tá levando? Sim. Então é a escassez, por exemplo. A gente Tá, acabou de vamos citar. anotar, A gente, escassez não é do falta, ovo. é A gente não escassez, citou é. a escassez do ovo, não é Aham, falta de ovo. exato. O ovo tá aí. É, só tá escasso, E aí isso. automaticamente subiu o seu preço e aí perdeu seu poder de compra. Né? Não são todos. Para algumas pessoas comprar ovo tanto faz. Tanto faz. Não vai Às fazer vezes diferença, nem faz. R$6. Isso. É troco. Para outros, R$6 é Suave. nem ovo. É tipo, o pobre agora não pode comer nem ovo mais. Não. Entendeu? Então, assim, é para onde que esse dinheiro tá indo? Né? Então, a escassez é um sintoma. É um sintoma. Eu gostei disso, tá, gente? Vamos substituir falta por escassez. sintoma, gente, por Sintomas, sintoma. isso. Então, a escassez é um sintoma. É um sintoma. A gente não teve, né, Juliette? Eu acho que no Brasil a gente não teve educação financeira. Pelo menos as gerações anteriores. Isso é muito recente falar de educação Muito financeira. recente. Tipo assim, é coisa que no exterior é comum, Sim. mas pra gente agora são lutas que estão, batalhas travando, que estão trazendo essa educação financeira, mas não é comum aqui na nossa cultura, não. Portanto, que é uma coisa assim, que não é tão aceitável. Sim. É cheio de tabu, é cheio de dificuldade, não é fácil ficar nessa área, tentar se posicionar nesse lugar de falar sobre dinheiro. E aí as pessoas associam o falar sobre dinheiro, que você tem que ter formas de mostrar, tem que mostrar luxo, tem que mostrar. Isso não é ter dinheiro. Isso é enganar através de status. E é interessante o que a Juliette está colocando. Boa tarde, interessante Adriana. Que você coloca para nós aqui nesse momento, porque as pessoas geralmente acham que quem tem dinheiro sabe falar de educação financeira. E não é bem Muitas isso, não. das vezes, não. É, né? Porque às Acho vezes que a maioria das vezes. esse ter dinheiro também, se a gente for olhar o histórico brasileiro, né, a gente falar da questão dos privilégios e a estrutura como... E aí, às vezes, você tem o dinheiro porque você vem de uma família que já tem dinheiro há muito tempo. O Brasil é mal distribuído desde o início. Desde que eu brinco em casa, falo com as meninas, no dia que levantou a espada e declarou, já ficou mal distribuído ali. Exatamente. Então, assim, já veio cheio de crenças, cheio de preconceito, cheio de um monte de Isso. coisas. Que não é por falta de ter, é por falta de poder falar e a forma que os brasileiros veem e associam o dinheiro. E a gente escuta muito Né? assim, né? Como a Juliette colocou agora, assim. Ué, você tem dinheiro? Você tá falando disso, né? Sua vida, você tá milionário? Porque também não é sobre esse lugar, né? Eu acho que aí também vai da limitação e até da ignorância, né? É muita ignorância. Porque, tipo assim, o estar milionário, o ter uma conta cheia de notas não vai te trazer riquezas. Exato. Porque as pessoas não entendem o que é riqueza, não entendem o que é valor, não entendem o que é custo. Entendeu? Então tudo isso são pequenas palavras que têm grandes significados e fazem a mudança no final. E se for olhar no geral, o nosso país é o mais rico dentro do continente. A gente tem todos os recursos naturais em abundância. Portanto, que exporta. Então nós somos ricos de nascença, de terra, de pertencimento. Sempre soube. Somos. Fala- Então, assim, qual que é o problema, meu povo? Me responde aí. Tá nas crenças, tá na alimentação, tá na falta de merecimento, né? Tá na falta de distribuição, de entender que eu posso, que eu vou correr atrás, E que não eu vai ser mereço, fácil. amor, né? Não. Ah, não, gente. Já não. mereço. Quem quer Mãe, dinheiro, já quer dinheiro. Quem não quer? Demais, tá doido. Tá doido. Adoro. Eu quero, meu filho. Amor, eu quero e quero muito. Quero em abundância, Raimundo Cândido. Eu quero Pix.
Você quer Pix? Também é dinheiro. Geral, Juliette Schneider, sincera. Gente, enquanto vocês estavam aí com os investidores no intervalo, eu já aprendi duas coisas aqui com a Juliette, tá? Vamos ver. A primeira coisa que não é falta de dinheiro, é escassez. Escassez. Não é isso, professora? Exatamente. Exatamente. E que o Brasil é um país cheio de riqueza, só está mal distribuído e a gente não tem a compreensão desse lugar. Nem só disso, mas também das palavras onde o dinheiro perpassa. Valor, riqueza, custo. Direcionamento. A gente, a partir de hoje, vai ficar ou louquinho ou muito certo da vida aqui com a Juliette. Vai ter dias que a gente vai amar a Juliette, vai ter dias que a gente vai querer enforcar ela, com certeza. Caçar as bruxas. Caçar as bruxas, mas isso é pra contribuir aqui, né, a gente, a Juliette, com a sua informação. E quando você não estiver dando conta disso, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, corre lá e pede socorro, precisa de consultoria, Juliette, não é isso, Juliette? Sim. Eu falei com a Juliette ontem, batendo a pautinha com ela, bem tarde da noite, inclusive, que a gente não para de trabalhar, com muita raiva do Instagram, mas a gente tá tentando melhorar nossa relação. Ajuda aí, gente. Então, o que acontece? Pra mim chegar nessa posição de falar sobre dinheiro, eu já falei que não é uma posição fácil, né? Mas foi a minha vida e os meus filhos. Então, assim, a vida não é o que a gente estava dizendo, já vivemos num país de escassez, que é muito difícil, não é um assunto falado, não é uma coisa natural dentre as famílias, né? Então eu também fui criada assim, sem naturalidade para falar do dinheiro, entender que aquilo ali, e a gente vai aprendendo com o tempo. Então, quando meu filho mais velho, ele fez a parte dele, e eu como mãe tinha que fazer a minha, né? E eu não trabalhava, meu esposo só trabalhava, e eu tinha que administrar tudo isso. Então o que eu fui fazer? Aprender a administrar. Ler, estudar, né? Usar minha massa cinzenta, que é o que eu tinha de graça ali. Pra quem não prestou atenção, vou falar um negócio aqui de novo, que ela já me contou essa história nos bastidores. O filho passou numa escola particular renomada da cidade, só a renda do marido em casa. Só. E aí você tem mais dois? Tenho mais dois filhos. Sim, nessa não época, era lá porque meu esposo é concursado. Tudo bem, tem a garantia de emprego. Aí essas pessoas ficam falando, mas é porque é concursado. Gente, não importa. O valor de R$100 de um concursado, de um CLT, de um empresário é o mesmo. É a mesma coisa. É o mesmo, não vai mudar por causa da nomenclatura que a pessoa está registrada. Sim. Então, eu tinha que aprender a lidar com isso, porque eu não achava justo eu falar com ele, não, você não vai poder perder essa oportunidade. Né? E aí minha esposa falou, e agora? Eu falei, agora você trabalha e eu estudo. Né? Que a gente que lute para alcançar. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça, assim, pulei de cabeça na gestão financeira. E aí, nesse processo, como a gente morava no Icaraí, eu tinha que trazer os meninos para a escola e voltar. Não era o ideal, era um custo a mais, sim, era um tempo maior gasto. Eu comecei a fazer faculdade na porta da escola, que aí eu trazia eles, ficava dentro do carro até a aula terminar. Meu Deus! E aí eu comecei a estudar porque eu tava com tempo ocioso, à toa. Então eu falei, então vou estudar gestão financeira. Só que antes disso eu fiz magistério, eu estudei um monte de coisa nesse processo, fiz um monte de curso, escola, porque tava com durante todo o horário de aula do seu filho estudando. Isso foi mais de 2 anos. Gente, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque isso eu acho que é as diferenças entre quem quer de verdade e quem tá tentando. Porque você disse, Ana, além disso, eu também estava fazendo um monte de outros cursos, sim, um monte de outras coisas. E criando, né, meus filhos. Então, assim, a diferença de idade do mais velho pro mais novo é de 10 anos. Então, enquanto um estava lá com seus 10 anos, o outro estava com 5 e um estava recém-nascido. Então, assim, não é brinquedo, não é fácil mesmo. Não foi fácil. Então, teve um momento que eu tive que trabalhar à noite, né, que o Taylor, não sei, né, mas o Taylor, ele tem o TEA, né, ele tem o espectro do autismo. Então, ele tem a necessidade da minha presença por perto. Então, isso torna ainda um pouco mais difícil para mim. Então, nesse processo, eu tive que trancar um tempo a faculdade, porque eu comecei e ajudo meu tio, aí meu tio adoeceu, eu tive que dar uma trancada, perdi esse período. Aí eu fui, pra dar continuidade ali, eu achei melhor reiniciar do zero. Então eu estudei 1 ano e meio, depois eu voltei e reiniciei aquilo tudo do zero de novo. Então minha faculdade durou, o que era pra ser em 2 anos e meio, durou 3 ou 4 do mesmo assunto, mas aí reforçou o que eu já estava aprendendo, mas foi assim que começou. E aí eu falei, não, eu preciso falar com as pessoas. Porque quando eu me via em reunião escolar, numa escola que é de elite, que é só pessoas assim que, no meu conceito da época, não fazia parte do que eu achava que da sua realidade naquele momento. Da minha realidade. Então eu pensava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, sentada naquela reunião? Eu fui entendendo que o que eu estava fazendo ali era entender que os R$100 daquela pessoa eram os mesmos do meu. O que mudava era a direção e o que a pessoa queria fazer, o caminho que ela queria traçar. Então eu aprendi isso e aí eu falei, não, preciso falar isso. Preciso falar sobre isso. E comecei nas minhas redes sociais, falando sobre isso. Né? E aí eu fui aperfeiçoando, conforme eu fui estudando, agora eu comecei uma pós de finanças comportamental. Então, assim, cada vez mais eu estou me aperfeiçoando e aprendendo, não só com o que eu leio, como na prática. Porque eu não acredito em falar numa coisa que não tem como provar que é veracidade. Né? Porque teorias todo mundo pode criar. Exato. Mas você tem que saber que aquilo ali é um fato que vai funcionar, que vai fazer a diferença. Porque hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Uma coisa é educação financeira, outra é dica financeira. Exatamente. É diferente. Então, dica financeira você vai ver em vários lugares. A educação financeira é uma coisa diferente. A gente é desvalorizado, descategorizado, porque a gente falou assim, mas você está falando de educação financeira, mas você não é uma pessoa de posses, rica, milionária. Então, acho que a gente tem que entender desde o começo da relação com a Juliette aqui, que não é sobre isso. A vivência dela, o que ela está fazendo nas redes sociais dela há muito tempo, o que ela estuda, o que ela capacita, dá a ela autonomia, dá a ela, assim, toda a validação para ela ser uma
especialista na educação financeira que ela faz. Isso. Porque no Brasil a gente tem essa mania, sabe? Assim, de não validar as pessoas antes mesmo de conhecer o seu histórico, antes mesmo de conhecer a sua formação. Ou é roupa, ou é um carro. Mas uma coisa que eu falo, né, sobre isso, você está dizendo, pegando o seu gancho, é que também você tem que saber a diferença do que é riqueza. Exato. E a riqueza é igual a felicidade, é um estado e é de cada um, né? Porque tem a riqueza de finança monetária, Exato. né? Isso, de bens e tudo. Mas não significa que a pessoa está rica. Né? Aí você tem que definir o que é riqueza, para depois você definir quanto de montante de dinheiro, aí entra o dinheiro, a palavra, que você vai ter. E tem uma coisa que a gente vê no Brasil, acontece muito, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, às vezes mais endividada ela tá, né? E menos feliz, e menos rica. Isso. Porque para alguns a riqueza é ter uma família. A minha riqueza é a minha família. A minha também. É os meus filhos. Exato. É esse conhecimento que o meu filho adquiriu estudando, que ninguém, eu ainda brinco, ninguém além do Alzheimer. Porque o Alzheimer é só que vai tirar. Exato. Agora, tirando isso, ninguém vai tirar dele isso. Não importa, eu posso estar aqui já, eu posso ter partido, mas o que eles aprendem em conhecimento, ninguém vai tirar. Então, assim, a probabilidade deles fazer a riqueza deles, ou de viver a vida deles da forma que eles considerarem que tá tendo bom fruto e alegria, tá na mão deles. Então dê a vara, não o peixe, né? Adoro, gente. Vamos pro Obrigada, intervalo. gente. Mulheres visionárias, beijo pra vocês. Gente, então vou aproveitar o gancho e falar que hoje tem encontro. Ai, que delícia. Ariane Neves, boa tarde, Ana. Adoro. Ai, que As dicas maravilha. financeiras não é como uma de pirona, que é genérica, que serve, né? E nem de pirona não serve para todos, porque eu tenho alergia de pirona, né? É isso que eu falo. Então, assim, é muito particular de cada um. Depois, se quiser me dar um pouco mais de detalhe, fica mais fácil de ajudar. Mas eu vou tentar falar num geral, que é diálogo, gente. Tem que É conversar. diálogo. Porque, tipo assim, não tem como impor mudança no comportamento do outro. Né? Aí a pessoa vai precisar de conversar com esse parceiro ou parceira, não sei, e ter bastante diálogo até a outra parte entender. Até lá vai ter que ir lutando sozinho mesmo. Olha, gente, espero que tenha te dado uma luz aí. E ontem eu conversava com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, né? Que quando um casal também, um das partes também tem um salário mais elevado que a outra, é preciso também ter um equilíbrio na divisão das despesas, Sim, né, sim. Aí a Juliette? pessoa que tem um salário mais elevado vai pagar mais do que o que tem um salário menor. E aí, talvez case um pouco com isso com o que o Adriano tá falando, que às vezes também vai saber da relação de dinheiro que você tem com essa pessoa, seja seu parceiro, sua mãe, seu pai, sua irmã, porque também essa relação com o dinheiro vai variar de lá pra lá, né? De lá para lá, de pessoa para pessoa, Isso. porque é mentalidade. Aham. É mentalidade. Então, assim, se a pessoa não tem uma mentalidade madura, com entendimento, que às vezes é ser infantil, vai ter dificuldade de compartilhar esses momentos, porque entende que o dinheiro tem que ser escondido. Sim. Acho que se falar do dinheiro, ele vai sumir. Aí essas pessoas gostam de esconder, tem que manter escondido, porque se eu falar vai sumir, vai gastar, aí inventam tanto na cabeça. Sim. E não é assim, gente. Então, Juliette, hoje eu não vou entrar, limite. não vou escamar muito aqui não, porque tem muita coisa, mas por exemplo, a nossa educação financeira está bem nos nossos processos de invasão do Brasil, né? Porque a gente tem uma relação muito sacrificante com o dinheiro, né? A vida inteira a gente cresce entendendo que se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. E não é só trabalhar, é morrer de trabalhar, né? e completa a frase, né? Aí você aprende a morrer de trabalhar e entende que se tiver dinheiro não vai pro céu. Não vai pro céu, exato. Aí você fica entre a cruz e a caldeira, você quer correr perto do dinheiro, você quer logo ver ele chegando, você corre pra trás, porque você quer ir pro céu. Aí você não... Como que fica? E aí, às vezes, Como que fica? quando você, dentro de uma família, você tá numa crescente financeira, você também se sente culpado porque os outros não estão. Sim, exatamente isso que acontece. Isso é muito sério, né, Juliette? Muito sério, é muito trabalho, gente. Porque essa coisa que eu vejo falando, eu acredito que na sua sociedade também, a gente não tem permissão, né? A gente mesmo não se dá permissão pro dinheiro Vim. vir. Porque dinheiro é movimento. Isso. Dinheiro é movimento, é fluxo, é água, é movimento. Então, sem a permissão, ele não vem. Aquilo que a gente tá comentando aqui. Ó. Isso. Você corre atrás, corre atrás. Quando você vê, você pensa, meu Deus, eu não vou passar no buraco da agulha, não vou entrar, eu vou ter que voltar, porque senão eu não passo. Aí volta pra trás. Pedinha demais é pecado. Não é pecado. Não é pecado, não, gente. Não é Eu pecado. quero até muito. Pecado é você passar necessidade. Não tem Pecado é ficar crescendo um sentimento de inveja, de Isso. desejo que o outro dê errado, Que, de desejo né? que o outro ferra na vida, de falta de apoio para uma pessoa que está empreendendo, porque você acha que ao apoiar, se você curtir, ou se você sintonizar naquele momento ali, fulano ficou rico. Isso é pecado. E essa Eu relação, sou e chegada aqui no Alisson, programa, acho que tem a ver muito com as minhas orações, aquela, gente. A gente sempre vive alguma oração, A gente em algum momento da vida. Porque essa relação que a gente tem com o financeiro da gente, né, e essas crenças todas que a gente cresce, né, entendendo que se trabalhar demais vai ter dinheiro, morrer de trabalhar, né, que ter dinheiro demais, que a gente tava falando é pecado. Aí falta saúde. Falta saúde. E aí você diz coisas importantes, que às vezes a gente vê alguém perto da gente crescendo financeiramente, um amigo que está empreendendo e as coisas estão acontecendo, e aí você não gera, né, uma energia positiva. Você acha que aquilo não é bem Legal. empregado, não é legal, né, Juliette? Não é legal. E aí eu fico pensando, é uma dor sua, né? É uma falta. É da pessoa. É da pessoa. Só que o que acontece? Aí a pessoa já logo vem com o sentimento de inveja, que não é legal, e depois se põe no lugar de eu sou menos. Sim. E aí na hora que se sente menos, não apoia.
E aí vai virando todo esse processo. Aí quando a pessoa já passou todo aquele processo de sofrimento, né? Porque crescer na vida não é fácil, correr atrás não é fácil, aí a pessoa começa a aproximar para talvez perguntar como foi, mas podia ter ido junto. Sim. Né? Se tivesse esse entendimento de saber que tudo é movimento, tudo é uma ação. Né? Toda ação tem uma reação. Então, até esse comportamento vem a escassez. E a falta de dinheiro é a escassez. O dinheiro tá aí para todo mundo. Adoro, gente. gente. Querida, o que você quer deixar de considerações finais para hoje? Ai, gente, é isso, ó. Estejam presentes, né, quinzenalmente. Educação financeira é totalmente diferente de dicas financeiras. Vocês vão aprender a pensar e lidar com o dinheiro de vocês, né? E lidar com o dinheiro é uma situação totalmente pessoal, é sua, né? Então, você que tem que querer fazer esse movimento. Obrigada. Adoro. Foi ótimo, gente. Foi maravilhoso. Beijo pra